Gostaríamos de apresentar agora um novo integrante de nossa mesa diretora. Um enorme prazer contarmos com a presença do Dr. Masami Ueda, que além de ser advogado, é ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. Seja bem-vindo, Dr. Ueda. E agora, ele que fará uso da palavra com a sua palestra A Observância da Convenção Condominial como Instrumento de Pacificação. Senhoras e senhores, vamos receber agora o Dr. Masami Ueda. Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Eu estou muito honrado com o convite formulado pelo Dr. Rodrigo Caiato e pelo Dr. Fábio Hanada de me convidarem para fazer uma breve exposição aqui nesta casa da advocacia. E digo da minha alegria em retornar para minha casa de origem, quando aqui eu recebi a minha carteira de ordem dos advogados de número 19.438. Eu sou formado pela Universidade de São Paulo e ao tempo da vigência do Código de Processo Civil de 39. Então, eu tenho uma maratona no campo do direito processual. Passo pelo Código de 39, enfrento a grande transformação do Código de 73, que trouxe uma grande inovação, e, posteriormente, as mini-reformas de processo que começaram no ano de 95, para depois culminar com a edição do novo Código de Processo Civil de 2015. E cá entre nós, sem que ninguém nos ouça, eu prefiro as disposições do Código 39, que eram mais simples. E toda essa parafernália que hoje nós temos, da tal tutela de evidência, tutela de urgência, na verdade, são filigranas do Instituto da Medida Liminar. Tudo gira em torno do fumus boni iuris e do periculum in mora. Quer dizer, no final, criaram artifícios que mais dificultam do que auxiliam. Então, vamos ser simples, vamos ser bastante simples. Simples como também será a linha de exposição da minha breve palestra. A observância da Convenção Condominial como instrumento de pacificação social. Esse tema, esse título, ele abrange o direito. Porque o direito é a norma de observância obrigatória, cujo escopo é a pacificação social. Então, levado isso dentro de uma decantação na realidade condominial, e hoje aqui neste plenário está se discutindo desde manhã aspectos peculiares ao condomínio edilício. Acabei agora de ouvir a excelente exposição de aspectos do direito penal. Veja, o tema é muito rico, tão rico quanto a própria existência. Então eu diria o seguinte, para iniciar essa breve conversa. Viver é fácil, conviver é difícil. E viver em sociedade, condominial, aí nós encontramos o nó górdio, a dificuldade no trato das pessoas. Esse segundo congresso da Comissão de Advocacia Condominial agregou renomados especialistas nessa seara das relações jurídicas decorrentes da vida em condomínio edilício. E acredito, muito conhecimento foi transmitido e sedimentado. E basta ver que este tema é candente. Esse tema, ele crepita, ele está
pegando fogo. Por quê? Porque é o tema do dia a dia das nossas atividades. Nós vivemos em torno de condomínio. Agora, o que se deve entender, então, por condomínio edilício? É a primeira pergunta. Em simples palavras, o condomínio edilício trata-se de condomínio em edificações, espécie do gênero condomínio geral, podendo haver um condomínio edilício vertical, assim como também o condomínio edifício horizontal. No condomínio edilício coexistem partes comuns e parte exclusiva. As áreas comuns, como é de sabência geral, por exemplo, compreendem jardim, hall de entrada, salão de festa, piscina, área de lazer, quadras de esporte, churrasqueiras, corredores, escadas, elevadores. Isso é de sabência geral. Pode parecer tranquilo, mas é motivo de muita controvérsia quando há colisão dos interesses. A área exclusiva, por outro lado, o apartamento, a casa, em vila ou em condomínio fechado, tem todos os atributos da propriedade. A exclusividade, o direito de sequela, enfim. É uma forma de se poder viver dentro dessa complexidade da vida presente e atual. O condomínio edilício, portanto, é uma forma de propriedade compartilhada de um edifício ou um conjunto de edifícios onde os proprietários das unidades individuais possuem também uma fração do uso e propriedade das áreas comuns do condomínio edilício. O Código Civil trouxe aqui esse volume de bolso, é um exercício de halteres, para não perder a originalidade da leitura. Isso me remonta, inclusive, ao tempo de estudante na Faculdade de Direito, que o professor sempre dizia: vocês podem saber de cor a dicção do artigo, mas vai chegar um momento em que pode falhar a memória. Não deixe de levar o código para consulta visual. Então, eu ainda mantenho esse hábito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Código Civil, trouxe ele aqui. O Código Civil, nos seus artigos 1331 a 1358, dispõe sobre esse condomínio edilício. Ao lado do condomínio edilício, encontra-se o condomínio comum ou voluntário, que é uma forma de propriedade compartilhada quando o direito de uma mesma coisa pertence a mais de uma pessoa simultaneamente. Todos os presentes estão percebendo que esta exposição é uma exposição até mesmo infantil. Nós estamos falando algo que é óbvio, mas exatamente por ser óbvio é que reside a grande dificuldade, porque na obviedade é que aparecem as dificuldades de interpretação. E essas dificuldades de interpretação eu as enfrentei durante os meus quase 40 anos de judicatura. E agora, já aposentado, voltando à advocacia, mais ainda enfrento a dificuldade da interpretação, das obviedades. Como dizia René Descartes, le bon sens c'est la chose le plus partagée du monde. O bom senso é a coisa mais partilhada do mundo. Daí a grande perplexidade. Cada parte entende que o seu direito é melhor que o do outro. E apresentada essa questão ao juízo, pode, às vezes, e muitas vezes, a resposta não ser a conveniente.
estamos exatamente no campo da hermenêutica da interpretação. Com a promulgação do Código Civil de 2002, as disposições dos artigos 1º a 27 da Lei 4.591 de 64, que dispunha sobre condomínio em edificações e incorporações imobiliárias, elas foram revogadas por força do comando do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil. Então, hoje, o comando normativo, nós vamos encontrar no Código Civil. Tem toda a tratativa aqui. O Código Civil, em seus artigos 1314 a 1358, esgotou toda a matéria que se encontrava nos artigos 1º a 27 da Lei 4.591 de 64. Com o adensamento populacional nas cidades, o condomínio edilício está em franco e vertiginoso crescimento. Daí a necessidade de se conhecer direitos e obrigações decorrentes das relações envolvendo os condomínios edilícios. O artigo 1331 do Código Civil cuida de elencar o que, em edificações, são partes de propriedade exclusiva e partes que são de propriedade comum dos condôminos. A leitura desse artigo é elucidativa. Me permitam essa leitura, que é muito elucidativa. Do condomínio edilício, seção 1ª, disposições gerais, artigo 1331. Pode haver em edificações partes que são propriedades exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como escritórios, apartamentos, salas, lojas, sobrelojas ou abrigos para veículos, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários. Parágrafo 2º. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás, eletricidade, calefação, refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso aos logradouros públicos, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Parágrafo 3º. A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Parágrafo 4º. Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. Parágrafo 5º. O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio. Então, esse artigo, ele é elucidativo. Ele explica-se por si só. E, muitas vezes, ele é ignorado. Exatamente por esse embate, esse atrito de interesses conflitantes. Eu acho, alguém poderá dizer, que tem mais direito ao uso da parte comum que o seu vizinho. Esta é um dos focos de dissidência. Então, o que, em resumo, pode ser dito é que, no condomínio edilício, convivem, sob o mesmo regramento jurídico, a propriedade comum que se estabelece no uso compartilhado e as propriedades exclusivas que os condôminos têm sobre suas unidades autônomas. A cada unidade imobiliária de domínio exclusivo corresponde proporcionalmente uma fração ideal no solo e nas demais partes comuns do domínio compartilhado. Essa é a opinião e ensinamento de James Eduardo Oliveira,
no seu Código Civil anotado e comentado, página 972 da editora Forense. Na esteira do artigo 1331 do Código Civil, pode-se extrair que não importa o número de pavimentos do condomínio edilício, pois pode haver, mesmo se for de um só pavimento. Porém, o indispensável é que o edifício se componha de múltiplas unidades autônomas, isoladas entre si, independentemente do número de peças e da respectiva destinação, residencial ou não residencial. Conforme a lição do venerando Washington de Barros Monteiro, no curso de Direito Civil, atualizado pelo professor Carlos Alberto Davos Maluf, que foi palestrante desta manhã. Vejam, então, no condomínio, mesmo que seja um único pavimento, mas desde que haja propriedades exclusivas e comuns, nós temos um condomínio. O Conselho da Justiça Federal, em suas jornadas de direito civil, aprovou os enunciados, que servem como súmulas. Assim, o enunciado 89 diz: o disposto nos artigos 1331 a 1358 do Código Civil aplica-se no que couber aos condomínios assemelhados, tais como loteamento fechado, multipropriedade imobiliária e clubes de campo. Então, neste enunciado 89, nós já estamos verificando que a jurisprudência deu extensão para os loteamentos fechados, para a multipropriedade imobiliária e os clubes de campo, o regramento do condomínio edilício do Código Civil. Daí que, com essa proliferação de loteamentos fechados, maiormente agora depois da Covid-19, o regramento normativo é o do Código Civil dos artigos 1331 e seguintes. O enunciado 146, que alterou o enunciado 90, diz o seguinte: fica alterado o enunciado 90, com a supressão da parte final nas relações jurídicas inerentes às atividades de seu particular interesse, e prevalece o texto. Então, o enunciado 90, com a nova redação do enunciado 146, diz: deve ser reconhecida personalidade jurídica ao condomínio edilício. Parece ser fácil, porque até então não havia uma grande discussão. O condomínio, o edifício, tem personalidade jurídica? Para poder chegar a essa conclusão do enunciado, muita água correu sob a ponte da jurisprudência. Hoje é fácil. Nós podemos ter um condomínio sujeito de direitos e obrigações. E como eu cheguei aqui a ouvir na parte final da palestra de direito penal, pode não ser responsabilidade penalmente, mas sofrerá responsabilidade civil. O enunciado 247. No condomínio edilício é possível a utilização exclusiva de área comum, que pelas próprias características da edificação não se preste a um uso comum dos demais condôminos. Essa hipótese aqui é interessante. Nós temos nos prédios residenciais, nos prédios de apartamento, o primeiro andar, o andar do base, ele tem o que hoje se chama garden. Mas, na verdade, aquilo é a área comum. Mas, pelas características, só esse proprietário da área exclusiva daquele andar de baixo é que ele pode usar. Então, isso tem que estar previsto na convenção, como nós vamos ver depois. A convenção é a Constituição, é a espinha dorsal normativa da vida societária em condomínio edilício. Então, dizer assim, não, mas por que ele tem direito de usar aquele espaço? É um ônus. Tem vantagem e tem desvantagem. Quem tem a propriedade no resto do chão, ele pode ter uma área um pouco maior, mas ele está sujeito
a detritos, bituca de cigarro que jogam, e aí vai responsabilizar. E é um momento em que acontecem atritos. Então, já aqui esse enunciado 247, que serve até mesmo como uma súmula, já estabelece que, embora a utilização exclusiva de uma área comum, pelas próprias características, não se preste ao uso comum dos demais condôminos. Porque então alguém fala, não, mas eu sou proprietário também, em parte ideal dessa área. Não, mas você tem que passar na minha casa. Então, nesse ponto da nossa exposição, o artigo 1332 do Código Civil dispõe sobre a instituição do condomínio edilício, ou seja, determina de que forma o condomínio edilício adquirirá o seu status de personalidade jurídica. Seria, em simples palavras, a certidão de nascimento do condomínio edilício. Então, o artigo 1332 diz aqui assim: artigo 1332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, 1. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. 2. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns. 3. O fim a que as unidades se destinam. Então, veja, ao se instituir o condomínio edilício, esse ato de instituição é a constituição daquela personalidade jurídica. E nessa constituição por ato inter vivos ou por testamento tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis, para conhecimento de terceiros, para mostrar a discriminação e a individualização de cada área exclusiva e área comum. Exatamente também essa determinação aqui, ela gera uma consequência no campo tributário, que é a atribuição da carga tributária do IPTU. O IPTU incide sobre a fração ideal do terreno. Já o artigo 1333 dispõe que a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares, de no mínimo 2/3 das frações ideais, e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direitos sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Veja, o Código Civil ele persiste na necessidade de delimitar os campos de responsabilidade de cada um dos proprietários. Esse é o escopo da lei, é a lei de regência. Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Isso é consequência do direito registrário. Para que se possa ter o conhecimento no campo jurídico social, é preciso que se dê publicidade. Aqui, então, já se verifica a diferença entre instituição e constituição do condomínio edilício. Dar-se-á a instituição do condomínio edilício por ato inter vivos ou causa-mortis inscrito no registro de imóveis e que contenha a descrição e individualização das unidades das propriedades exclusivas extremadas umas das outras, ou seja, bem divididas, bem separadas uma da outra, e das partes comuns. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e às partes comuns. E o fim a que se destinam as unidades, comercial, residencial, misto. E a Constituição? A Constituição se opera pela convenção. A convenção é um acordo de vontades dos condôminos, feita por escritura pública ou instrumento particular,
subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e registrada no cartório de registro de imóveis para ser oponível contra terceiros, tornando-se desde logo obrigatória para os titulares dos direitos sobre as unidades, ou para quantos sobre ela tenham posse ou detenção, ou seja, para os locatários. A convenção, portanto, é o elemento essencial para a constituição do condomínio. Há um comentário aqui também ainda de James Eduardo Oliveira, que ele diz o seguinte: sem desconsiderar o aspecto contratual que está à base da sua concepção, prevalece a índole normativa da convenção, ou seja, a convenção é uma lei, embora tenha uma base contratual. Na medida que sua validade e eficácia transcendem os condôminos que a subscreveram, e até mesmo os condôminos que existam ao tempo em que foi criada. Ou seja, a convenção, que é um ato de vontade entre os titulares, ela se prorroga, mesmo os titulares da época não mais estando. Todos os condôminos atuais e futuros sujeitam-se aos parâmetros obrigacionais encartados na Convenção Condominial. Daí a sua face preponderantemente normativa. O registro da Convenção é fundamental para sua validade e eficácia em relação a terceiros, mas é indiferente à irradiação dos seus efeitos normativos em relação aos condôminos. Para Nelson Rosenwald, que é um outro grande estudioso do direito condominial e dos seus livros Direitos Reais, ele diz: como principal norma do prédio, a convenção, situa-se hierarquicamente acima de qualquer outra, como regulamento interno, decisões de assembleias ou resoluções de conflito de conselho consultivo. Trata-se de normas infraconvencionais que só têm eficácia jurídica quando se compatibilizam com a convenção. Aqui nós já estamos começando a chegar no cerne da interpretação dos casos patológicos que acontecem na vida condominial. Porque então nós vamos buscar na convenção, no regimento interno, quais as disposições que estão regendo hipóteses de atrito. Por isso é que se diz, a norma, como norma principal, a convenção situa-se acima do regimento, das decisões de assembleias ou resoluções do conselho. Porque muitas vezes, isso nós observamos com muita frequência, em assembleias condominiais, os ânimos se exaltam. E aí se invoca o que foi decidido numa assembleia, esquecendo-se do que já há disposição na convenção. E aqui, então, nós temos aqui o escolho do professor Haroldo Guilherme Vieira fazendo. Impressionante que eu fui fazer esse trabalho aqui e acabo fazendo referência a dois palestrantes que vieram aqui. O professor Davi Maluf e agora o professor Vieira Falzano, que no seu livro Da Propriedade Horizontal e Vertical, editora Lex, 2003, página 189, sustenta: a convenção tem caráter institucional e, na sua interpretação, deve-se levar em consideração as normas que regem a interpretação das leis. Confere. Interessante é esta consideração feita por James Eduardo Oliveira sobre o conteúdo da convenção e seu controle judicial. De acordo com a hierarquia normativa que preside o ordenamento jurídico pátrio, a convenção condominial deve vassalagem à legislação constitucional e infraconstitucional. Ou seja, a convenção é a regra mais elevada da vida em condomínio, mas ela deve se submeter às normas constitucionais
e infraconstitucionais, ou seja, ela não pode ser maior do que uma lei ordinária. A convenção surge como a norma de maior envergadura jurídica no seio condominial. Porém, não possui hierarquia de lei. A razão porque sua validade e legitimidade deve ser aurida no ordenamento jurídico vigente. Por conter uma feição, preponderantemente normativa, a Convenção submete-se ao controle judicial à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em função dos quais podem ser identificadas disposições indevidas e contrárias ao devido processo legal substantivo. Vejam bem, falamos, damos volta e chegamos nesses dois princípios que são conceitos jurídicos indeterminados. Regras e princípios de proporcionalidade e razoabilidade. O que vem a ser proporcional e razoável? E quem é que diz o que é proporcional e razoável? E proporcionalidade e razoabilidade são o fundamento de todo o edifício jurídico. Daí a afirmação que eu fiz no início da dificuldade de nós conciliarmos a nossa interpretação como parte e a interpretação judicial como bouche de la loi, como a boca da lei, que também pode não ser a mais adequada. Por quê? Porque o fundamento da razoabilidade, da proporcionalidade, são conceitos indeterminados. Então, há que se ter um cuidado extremo, muito grande, na hora de decidir, de discutir, de deliberar sobre o que é adequado ou não. Maiormente no campo da convivência em vida em sociedade condominial. Os artigos 1322 e 1334 do Código Civil prevêem um conteúdo mínimo e essencial da Convenção do Condomínio, ressalvando a possibilidade de que nela sejam inseridas outras disposições consideradas relevantes para a vida regencial do condomínio. E além dessa Convenção Condominial, como instrumentos normativos, nós encontramos ainda o regimento interno do condomínio edilício. Na Convenção estão descritas normas gerais de estrutura e funcionamento do condomínio. E no regimento interno estão dispostos os acordos de conduta e comportamento esperado nos condôminos. O regimento interno é elaborado pelos condôminos em Assembleia Geral, ou seja, são os condôminos que elaboram as regras de utilização das áreas comuns, disciplina de horários, presença de animais, funcionando como um pacto coletivo de normas acordadas pela maioria para manter o bom relacionamento e harmonia, conservando o direito de cada condômino. Não existe na lei um rol de disposições obrigatórias para o regimento interno. O regimento interno há que observar aquilo que no direito administrativo se diz peculiar interesse. O peculiar interesse de cada condomínio. Cada condomínio tem a sua feição. Na realidade, essa semelhança do condomínio com as pessoas. Todos nós constituímos unidades de direitos e obrigações, mas nós todos, não há um indivíduo igual ao outro. Então, esse peculiar interesse do condomínio é que vai ditar a forma como, em Assembleia Geral, irá se dispor sobre a vida em comum, do dia a dia. Então, feitas essas considerações,
pode-se passar agora à casuística de ocorrências que exigem a interpretação das normas de convenção e dos regimentos internos. Lembrando que, se levada à alçada judicial, na solução de conflitos, deverá o juiz dar prevalência sempre aos direitos da coletividade condominial e não aos interesses de um único condômino, por mais respeitáveis que sejam, segundo também entende João Batista Lopes. Bom, então agora chegamos na questão da casuística. E um dos pontos mais interessantes e que foco de muitos atritos é a manutenção de animais. E essa questão, ao lado de muitas outras questões que surgem no cotidiano da vida, em condomínio edilício, tem sido frequente, pois o convívio com animais, cães, gatos, pássaros, tartarugas, por exemplo, por estabelecer conexão afetivo-sentimental com seus proprietários, tem sido objeto de acaloradas discussões no âmbito das assembleias condominiais, chegando mesmo à esfera judicial. Silvio Rodrigues, e eu tive o privilégio de ser aluno de Silvio Rodrigues desde quando ele conquistou a cátedra de Direito Civil em 62, ele diz assim: também são frequentes as questões sobre a manutenção de animais no prédio. Nesse caso, para se obter judicialmente a proibição ou a disposição taxativa na convenção, sem qualquer ressalva, ou será preciso demonstrar que o animal, de alguma forma, prejudica a saúde, a segurança ou o sossego dos condôminos. Nós tivemos a oportunidade, no Superior Tribunal de Justiça, de atuar como relator num recurso especial número 1.280.609 de Minas Gerais. E no julgamento da sessão do dia 17 de outubro de 2011, demos provimento ao recurso especial interposto pelo condomínio contra uma condômina que insistia em ter um animal em seu apartamento, afrontando o regimento e a convenção. Então, a emenda era assim: recurso especial, ação combinatória, criação de animal em apartamento, cláusula proibitiva constante em convenção condominial, instrumento de gestão da coisa comum, observância obrigatória, precedentes, recurso especial provido. Hoje, analisando a questão sobre nova angulação, eu vejo que, talvez por deficiência da fundamentação no recurso especial, porque o juiz dá o provimento judicial daquilo que foi pedido. E se pediu realmente a exclusão desse animal. Mas não se falou do aspecto de segurança, saúde, enfim, que poderiam atenuar. Porque há outros julgados posteriores que, embora prestigiem a força normativa do regulamento, do regimento, admitem a possibilidade de se manter animal desde que não ofenda a saúde, sossego e segurança do seu vizinho. Eu tenho um caso de experiência pessoal em que, tendo morado num edifício de apartamentos, havia uma proprietária que possuía um cão, não era nem um pastor alemão, era um cão muito desse, uma mistura de pitbull com alguma coisa assim. Era um animal muito... E ele, então, causava muitos problemas no condomínio e foi imposto uma multa. Mas a condômina, numa Assembleia Geral, acabou levantando a questão, dizendo assim: não, eu reconheço, o meu animal é um animal que, se não tiver focinheira, que não tiver isso, ele é perigoso.
Só que nós temos todo esse cuidado. E na Assembleia, ela, usando o direito da impugnação, impugnou a multa e foi vencedora. Então, vejam, é a utilização dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Então, essa minha decisão que eu trouxe aqui, nesse julgado, não versou sobre isso, não versou sobre esse tema, mas se tivesse versado, talvez o resultado fosse diverso. E, recentemente, ainda preparando essa palestra de hoje, essa breve palestra, no jornal O Estado de São Paulo, a edição de domingo, 8 de outubro, quer dizer, hoje nós estamos no dia 17, 9 dias atrás, o Dr. Márcio Rashkorsky. Márcio Rashkorsky tem um programa na televisão e ele fica dando respostas aos diversos aspectos que ocorrem na vida condominial. E aqui ele diz assim: os dogs no poder. No passado, os cachorrinhos eram cidadãos de segunda classe nos condomínios. Nada podiam e não raramente eram até proibidos com base em cláusulas esdrúxulas de convenções inconstitucionais e ultrapassadas. Isso ele diz. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo aqui. Ó. Historicamente, o tema cachorro figurou no top 5 dos maiores problemas dos condomínios, por conta de latidos, mau cheiro, circulação nas áreas comuns. E por falar em latido, isso é experiência pessoal minha vivida, e a minha filha aqui também sofreu isso. Nós morávamos num apartamento, num prédio de apartamentos, e uma vizinha do apartamento, 2 ou 3 apartamentos de cima, tinha um cachorrinho, luluzinho, assim, bem de estimação. Só que a família saía no fim de semana e deixava o cachorrinho na varanda. O cachorrinho chorava a semana inteira, quer dizer, o fim de semana inteiro. Ninguém podia fazer nada porque o apartamento estava fechado. Quando a proprietária voltava, ela abria a porta, o cachorro parava de chorar. Quer dizer, então, ela nunca sentia o drama que os outros sentiam. O cachorro ficava lamentando. Então, aqui está dizendo aí. Historicamente, o tema cachorro figurou no top 5 dos maiores problemas por causa dos latidos, mau cheiro e circulação nas áreas comuns. Atualmente, os dogs estão no poder. Dominaram os condomínios em nossos corações e não mais figuram no rol dos principais problemas, mas sim no cerne de discussões interessantes e desafiadoras para quem mora em condomínio. Animais domésticos, na ótica social e até jurídica, são entes da família, e nos condomínios é comum já morar mais cachorro do que crianças. E houve até um ministro do trabalho, se não me engano, no governo Collor, que dizia que cachorro é gente. Não sei se vocês estão lembrados. Estão lembrados. Quer dizer, grande parte aqui é jovem, não deve estar lembrado. Isso ocorreu na gestão do presidente Collor em 91. Exatamente por isso, mais cachorro do que crianças em alguns condomínios. Os temas clássicos envolvendo os pets ainda perduram, tais como latidos e excesso, que precisam ser solucionados em nome do sossego, mau cheiro, que também incomoda os vizinhos mais próximos, e na maioria dos casos ocorre por doenças dermatológicas ou deleixo do morador, comportamento agressivo, especialmente das raças mais bravias, que não pode circular sem focinheira, caca nas áreas comuns, cujos tutores porcalhões devem ser punidos, caso não recolha e limpe a sujeira, mas no dia de hoje os temas envolvendo animais domésticos, em especial os cachorros, ficaram mais complexos e, eu diria, até pitorescos e inusitados. Então, vejam, esse tema é um tema candente, é um tema que provoca atritos. É um dentre os outros. O segundo tema que eu relacionei aqui como... esse sim,
é realmente um problema sério. E podemos englobar respeito aos direitos de vizinhos, o direito de vizinhança dentro do condomínio. No dizer ainda de James Eduardo Oliveira, a unidade imobiliária constitui propriedade exclusiva do condômino, a quem são conferidos em caráter privativo todos os atributos dominiais, uso, gozo, disposição. Em que pese a exclusividade dominial referente à unidade autônoma, o condômino não está alforriado do dever de observar as regras de vizinhança prescritas nos artigos 1277 a 1281 do Código Civil. Quer dizer, você vê, não são regras do condomínio edilício, são regras do direito de vizinhança. Máxime no que se refere ao respeito de devotar, que se deve devotar ao sossego, à saúde e à segurança. O desrespeito aos direitos de vizinho engloba as mais diversas tipificações, como barulho excessivo, música, ruídos, passos, arrastar móveis. Isso é frequente. Realização de obras internas. Alguém vai fazer a obra interna porque diz assim, eu sou proprietário da minha unidade exclusiva, faço o que quero. Não, faço o que quero, vírgula. Respeitados os direitos de vizinhança. Se esta obra provocar danos em consequência de não observância de normas de segurança, haverá, sim, uma violação ao direito de vizinhança e ao direito de reparar, que, por extensão, então, pode gerar ações de responsabilidade, inclusive para o condomínio. Porque realizar obras sem a autorização do condomínio implica diretamente a quem fez, mas também implica ao condomínio por não ter fiscalizado. Então, vejam, esse capítulo do respeito aos direitos de vizinho é aquilo que antigamente, antes da lei do divórcio, se dizia que uma das causas de separação judicial poderia ser a incompatibilidade de gêneros. Bom, o que é incompatibilidade de gênero? É tudo que se quiser colocar. Então, quais são os direitos de vizinho? São todos aqueles direitos que possam, se infringidos, causar desconforto, provocar danos, criar situações de perigo. Tudo isso, evidentemente, num primeiro momento, deve ser solucionado pela via da conciliação. Não satisfeita a conciliação, não atingida a conciliação, aí sim pode-se procurar a via judicial. E no procurar a via judicial, com aquela observância, o juiz haverá de fazer um julgamento, uma decisão, em que contemple mais os direitos da coletividade e menos o direito individual, sempre sobre o critério de razoabilidade e proporcionalidade. Com essas breves palavras, eu penso, se formos continuar, iríamos ficar aqui destacando esses casos casuisticamente. Mas, como advogados todos que somos, nós temos que fazer uso desses precedentes e aplicar, tal como esses enunciados. Eu agradeço mais uma vez um honroso convite que me foi formulado e dizer da minha imensa satisfação de voltar à minha casa de origem, em que, quando, em 1967, com muita emoção, eu recebia a minha carteira, como eu disse, 19.438. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, ministro Masami Ueda, e agora para uma última fala de encerramento, nós passamos mais uma vez a palavra ao Dr. Rodrigo Carpati, presidente da Comissão da Advocacia Condominial da OAB São Paulo. Vou procurar ser breve. Foi um momento muito rico escutá-los, todos os palestrantes aqui presentes, vocês que estão aqui desde manhã ou que vieram em qualquer horário, mas participaram, fizeram e fazem parte disso. E eu acho que a gente sai com algumas lições. A primeira é a força da OAB em defesa de uma sociedade mais justa, de um trabalho que pode fazer a diferença na sociedade. Então, nós constantemente realizamos congressos e palestras e todos aqueles que comparecem aqui se sentem acolhidos, assim como eu me sinto e tenho certeza que vocês se sentem. Então, essa comissão está e continua aberta a todos para que a gente possa fazer a diferença. E o que a gente tem visto é que os condomínios possibilitam nem toda seara em que o advogado labuta possibilita essa troca tão intensa que nos permite o direito condominial. Porque nós estamos ali na frente. Se estivéssemos numa guerra, seríamos os primeiros a encontrar o campo. E nós definimos, está muitas vezes em nossas mãos a diferença entre apaziguar uma situação ou colocá-la para que ela se judicialize e fiquemos aí à mercê do judiciário, que, como já dito aqui, por vezes decide, alguém perde, alguém ganha, alguém perde. E às vezes os dois perdem. E às vezes pelo tempo do aguardo, todos perdem. Então, temos aqui a doutora Regina, o doutor André, o doutor Masami Ueda, o doutor Haroldo, todos os advogados aqui presentes, a Marcela. Nós temos a certeza de que cada vez mais a vida se intensifica dentro de condomínios. Eu estava falando com algum dos colegas, não sei se foi com o Nucci, o caminho natural do crescimento da sociedade, hoje, ele passa pelo condomínio edilício. Então, nós conversamos aqui de diversos temas e é impressionante como o direito condominial é multidisciplinar. Ele não está inserido no direito civil apenas. Nós falamos do direito penal, direito do trabalho, e por vezes entramos na seara tributária, ambiental. Então, ali falando um pouco dos doutrinadores, o advogado, uma frase que eu repeti no outro congresso, o advogado é o primeiro juiz da causa. Nós estamos ali na frente de uma batalha e isso nos impõe algumas obrigações, que é de apaziguar. O doutor Masami falou dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, os 5 Cs do condomínio, nós brincamos que os 5 Cs, cão, carro, cano, criança e calote, e outros tantos que acabam caindo nas nossas mãos. E uma última colocação, infelizmente, a área condominial, como já disse, ela é a sociedade, então ela chega antes da lei. Por isso que existem tantas dúvidas e tantas interpretações, inclusive no judiciário. Nós observamos a doutora com uma posição e às vezes o colega com uma posição antagônica. E como é que eu vou explicar numa assembleia, às vezes com 500 pessoas, qual é o entendimento que eu devo expressar? Será que é o da doutrina, da jurisprudência? Hoje eu não posso nem mais falar em jurisprudência predominante, porque os casos são tão sui generis que são modificados, e quando não são sui generis, são modificados. Nós não tocamos nesse momento na questão do Airbnb também, da multipropriedade, falamos en passant, mas assim,
São situações que nos trazem aí uma necessidade de aperfeiçoamento, e é isso que essa casa busca. É isso que essa comissão busca, trazer para todos nós, me incluo nisso, o aperfeiçoamento, a interação com o judiciário, para que o assunto possa ser pacificado e para que a gente busque, doutor Haroldo, a tão sonhada função social da propriedade, ou a função social da convenção do condomínio, a boa-fé, o bom senso, para que a gente consiga aí viver cada vez melhor dentro da sociedade. Porque o condomínio nada mais é do que a microsociedade. Se eu não posso mudar o mundo, se eu não posso mudar a minha cidade, se eu não posso mudar o meu bairro, eu posso mudar o meu condomínio. E meu pai às vezes me pergunta, por que você aceita o desafio de ser síndico? Porque eu posso fazer a diferença. Ali eu faço a diferença. Então, o síndico, seu Dilson, o advogado, o administrador, a gente faz a diferença numa pequena comunidade. Então, o nosso papel é muito importante. Eu quero encerrar esse congresso agradecendo a todos vocês, aos palestrantes, mas que a gente tenha certeza que a gente pode fazer a diferença. As pessoas, fui chamado, só para concluir, num congresso em Joinville, convidado pelo meu amigo Camacho, para falar para advogados que queriam iniciar carreira. E daí a primeira coisa que eu falei, vocês estão buscando dinheiro? Não tenho nada para falar para vocês. É uma seara de muito trabalho, de muito compromisso. O dinheiro em tudo que a gente faz é consequência. Vocês estão dispostos a se doar dia e noite, porque esse é o papel do advogado condominialista? Metade do plenário ele levantou e foi embora. Então, assim, não quis desencorajar ninguém, mas o que a gente faz tem que ter, antes de tudo, vocação e muito amor ao direito condominial. Pessoal, agradeço imensamente a todos vocês, aos palestrantes.